A estrada sinuosa que levava à vila parecia se estender infinitamente, cercada por árvores altas e cobertas de neve que brilhavam sob a luz do fim da tarde. O silêncio ao redor era quase absoluto, interrompido apenas pelo som dos pneus esmagando o gelo acumulado. Dentro da van alugada, o grupo de amigos se dividia entre a excitação e a impaciência. Quase lá, anunciou Lucas, que dirigia com confiança, apesar das condições traiçoeiras. Preparem-se para um fim de semana épico. Se não congelarmos antes, brincou Caio, encolhido em sua jaqueta. Por que não fomos para Aspen como pessoas normais? Porque Aspen é chato e caro, respondeu Diana, do banco de trás, com um sorriso desafiador. E essa montanha é famosa entre os profissionais. Profissionais ou suicidas, murmurou Rafaela, olhando pela janela para as sombras alongadas que dançavam entre as árvores. Quando a vila finalmente apareceu, parecia a saída de um cartão postal. Pequenas cabanas de madeira ladeavam uma rua central coberta de neve. O sol, agora quase desaparecendo no horizonte, pintava o cenário com tons de laranja e dourado. Mas havia algo estranho. Nenhum sinal de movimento. Não havia crianças brincando, nem fumaça saindo das chaminés, como se a vila estivesse esperando algo ou alguém. Bom, isso é acolhedor, disse Diego, com uma pitada de sarcasmo, enquanto Lucas estacionava em frente à única pousada visível, uma construção de madeira envelhecida com um letreiro que dizia Pousada Harris. Dentro da pousada, o calor da lareira oferecia um alívio imediato contra o frio mordaz do lado de fora. O interior era decorado de forma simples, mas havia um ar antiquado nos móveis e nas cortinas desbotadas. Atrás do balcão, um casal idoso os observava. Bem-vindos, disse o homem, com um sorriso que não alcançava os olhos. Sou Henry Harris, e esta é minha esposa, Mary. Muito prazer, respondeu Lucas, estendendo a mão. Somos turistas brasileiros. Vamos passar uns dias praticando salboarde. Mary Harris, uma mulher pequena com cabelos brancos presos em um coque apertado, olhou para eles com uma expressão séria. A montanha Olovridge não é Aspen, disse ela. O clima é imprevisível. E há áreas que vocês devem evitar. Que áreas? Perguntou Diana, inclinando-se para a frente. Henry limpou a garganta antes de responder. O lado norte da montanha. É perigoso. Nevascas fortes e avalanches são comuns. Fiquem nas trilhas marcadas. Entendido, disse Lucas, embora a expressão no rosto de Diana sugerisse o contrário. Mary olhou para eles mais uma vez, como se quisesse dizer algo mais, mas foi interrompida por Henry. Vou mostrar os quartos. Sigam-me. Mais tarde, enquanto o grupo se reunia na sala principal da pousada, Diana estava em seu celular, pesquisando sobre a montanha. Achei algo interessante, disse ela, sem levantar os olhos da tela. Se for sobre as melhores trilhas, já sabemos, respondeu Caio, deitado no sofá. Não, é sobre lendas locais, disse Diana. Algo chamado de Guardião Branco. Aparentemente, é uma criatura que vive na montanha e espera, ouçam isso, protege o território contra intrusos. Os que entram em suas terras sem permissão nunca retornam. Ah, ótimo, disse Rafaela, cruzando os braços. Um Yeti local. É provavelmente só uma história para assustar os turistas, disse Lucas, tentando encerrar a conversa. Não vamos deixar isso estragar nossa viagem. Mas Diana não parecia convencida. Enquanto os outros riam e brincavam, ela olhava pela janela para as montanhas ao longe, onde a escuridão agora reinava absoluta. Na manhã seguinte, o grupo estava pronto para sua aventura. Equipados com pranchas de salboarde e roupas de neve, eles seguiram para as trilhas marcadas. O sol brilhava intensamente, refletindo na neve e cegando-os por momentos. A paisagem era deslumbrante, mas o ar carregava um peso invisível, como se algo os observasse. Depois de horas descendo as trilhas, Diana sugeriu explorar o lado norte da montanha. Eles só dizem para não ir porque é perigoso.
Aposto que as melhores paisagens estão lá, disse ela. Rafaela hesitou. E se eles estiverem certos? Podemos nos perder. Não vamos nos perder, insistiu Diana. Só daremos uma olhada. Convencidos pelo entusiasmo dela, o grupo seguiu na direção proibida. Na área proibida. O lado norte da montanha era diferente. As árvores eram mais densas, as sombras mais profundas, e o silêncio mais opressor. O vento parecia sussurrar entre os pinheiros, carregando sons que não deveriam estar ali, um assobio baixo, uma risada abafada. Vocês ouviram isso? Perguntou Rafaela, parando de repente. O que? Respondeu Lucas, olhando ao redor. Parece passos. Lá atrás. Deve ser o vento, disse Diego, tentando esconder o nervosismo. Mas Diana parou também, os olhos fixos em algo na neve. Ela apontou para o chão. Havia pegadas. Grandes demais para serem humanas, mas claramente de algo bípede. As marcas formavam uma trilha que ia na direção oposta à deles. O que é isso? Murmurou Caio, dando um passo para trás. Antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou pela floresta. Era distante, mas carregava um desespero que fez o grupo gelar. Isso não é o vento, disse Rafaela, os olhos arregalados. Acho que é hora de voltar, sugeriu Lucas, a voz tensa. O grupo começou a recuar, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. E à medida que se afastavam, o som de passos pesados parecia acompanhá-los, sempre fora de vista. A neve começou a cair de forma suave, como confetes lançados pelo vento gelado. O grupo estava animado, descendo uma trilha improvisada no lado norte da montanha, ignorando completamente os avisos do casal Harris. Diana liderava, com sua prancha deslizando na neve com uma confiança que fazia parecer que ela conhecia a montanha melhor do que ninguém. Não disse que seria incrível, gritou ela, virando-se para os outros. Lucas a seguiu, com Caio e Rafaela logo atrás, embora esta última estivesse visivelmente tensa. Vitor, sempre mais cauteloso, ficava para trás, olhando frequentemente para o horizonte, onde as árvores começavam a desaparecer em um manto branco. Foi ele quem notou a primeira mudança. Gente, o céu está fechando rápido, disse Vitor, parando na borda de uma encosta. Eles olharam para cima. Nuvens densas escuras cobriam o sol, e o vento começava a soprar com mais força, levantando redemoinhos de neve. Diana parou também, sentindo o frio mais intenso. É só uma nevasca, disse ela, mas havia hesitação em sua voz. Continuamos descendo, e vamos achar um lugar seguro. Tem certeza disso? Perguntou Rafaela, os olhos fixos no céu. E se ficarmos presos? O grupo começou a descer mais rápido, mas o vento se intensificava, jogando a neve contra seus rostos como agulhas. O som do vento crescia, transformando-se em um uivo quase humano, e os contornos da montanha começaram a desaparecer no branco. A cada minuto, a visibilidade diminuía, e o grupo começou a se dispersar. Pessoal, fiquem juntos, gritou Lucas, mas suas palavras foram levadas pelo vento. Quando o vento se tornou insuportável, Diana avistou algo entre a brancura. Uma forma escura, baixa e retangular, rumo à cabana. Ali, ela gritou, apontando. O grupo correu na direção do abrigo improvisado, escorregando e tropeçando na neve pesada. Quando chegaram, descobriram uma construção de madeira velha, quase completamente coberta pela neve. A porta estava parcialmente aberta, rangendo ao ritmo do vento. Finalmente algo de bom, disse Caio, empurrando a porta com força. O interior da cabana era pequeno e claustrofóbico. Havia uma lareira apagada no canto, alguns móveis quebrados e uma espessa camada de poeira cobrindo tudo. Mas o que chamou a atenção de todos foram os sinais de destruição. As paredes de madeira estavam cobertas por arranhões profundos, como se algo com garras enormes tivesse se debatido ali dentro.
Uma mesa estava virada, com uma perna quebrada, e manchas de um líquido seco e escuro se espalhavam pelo chão. Isso é sangue? Perguntou Rafaela, recuando. Talvez não seja o que parece, disse Lucas, mas sua voz tremia. É exatamente o que parece, respondeu Vitor, olhando os arranhões nas paredes. Essas marcas não foram feitas por um animal comum. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um som profundo vindo de fora, algo entre um grunhido e um rugido abafado. Todos congelaram. Vocês ouviram isso? Sussurrou Diana. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o som do vento diminuiu, mas o frio persistia. Lucas foi o primeiro a sair da cabana, seguido de perto por Vitor e Diana. O cenário do lado de fora era assustador. A nevasca havia transformado o mundo ao redor em um vazio branco, mas algo na neve os fez parar. Pegadas. Eram enormes, com cerca de 3 vezes o tamanho de um pé humano, e profundamente marcadas na neve. A trilha seguia da floresta em direção à cabana e, inexplicavelmente, parecia circular ao redor dela antes de desaparecer novamente no bosque. O que diabos é isso? Perguntou Caio, sua voz quase um sussurro. Não é humano, respondeu Vitor, ajoelhando-se para examinar as marcas. E também não parece de animal nenhum que eu conheça. Pode ser um urso, sugeriu Lucas, mas ninguém acreditou. O silêncio foi quebrado novamente por um som distante. Um grito. Era longo, agudo e cheio de um desespero inumano. O grupo se virou na direção de onde vinha o som, mas não havia nada além de árvores e neve. Rafaela agarrou o braço de Diana. Nós precisamos sair daqui. Agora. Antes que pudessem decidir o que fazer, o vento voltou com força, e algo se moveu na borda da visão periférica de Diana. Ela girou rapidamente, mas o que viu a fez congelar. No limite da floresta, algo grande se mexia entre as árvores. Era alto, maior do que qualquer humano, com uma forma indefinida coberta por algo que parecia neve ou pelos brancos. Os olhos brilhavam com um tom amarelo penetrante. Corram! Gritou Diana, puxando Rafaela. O grupo disparou na direção oposta, subindo de volta pela trilha improvisada. O som de passos pesados esmagando a neve os seguia, junto com o mesmo grito agudo que haviam ouvido antes, mas agora mais próximo. Lucas liderava, mas escorregou em uma rocha coberta de gelo, caindo de costas. Caio o puxou para cima enquanto o som dos passos ficava cada vez mais próximo. Algo passou correndo entre as árvores à esquerda, rápido demais para ser identificado. Não olhem para trás, gritou Vitor. Sem outra opção, o grupo correu de volta para a cabana, trancando a porta com pedaços de madeira quebrada. Lá dentro, o silêncio parecia ainda mais pesado. O que era aquilo? Perguntou Rafaela, tremendo incontrolavelmente. Não sei, respondeu Diana. Mas acho que estamos presos aqui. O som de algo grande arranhando as paredes da cabana fez todos prenderem a respiração. Era lento, deliberado, como se estivesse explorando. De repente, o som parou, seguido de um impacto tão forte que as paredes tremeram. Vitor segurou uma faca de caça que havia encontrado em sua mochila, enquanto Lucas preparava um pedaço de madeira como arma improvisada. Mas a criatura não tentou entrar novamente. Quando o som desapareceu, o grupo sabia que estava apenas esperando do lado de fora. Eles estavam sendo caçados, e a noite mal havia começado. A noite caiu rapidamente, como um véu pesado cobrindo a montanha. O ar parecia mais denso, carregado de um silêncio ameaçador que só era interrompido pelo som do vento. Dentro da cabana, o grupo estava reunido, mas a tensão era palpável. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos, processando o que tinham visto, ou melhor, o que achavam que tinham visto. Lucas quebrou o silêncio. Não podemos ficar aqui para sempre. Precisamos sair pela manhã e tentar voltar para a vila. Se ainda houver uma vila, murmurou Rafaela, abraçando os joelhos. Diana olhou para ela, exasperada. O que isso quer dizer?
E se já estivermos mortos? Rafaela sussurrou. E se isso for como, sei lá, um tipo de purgatório? Isso é ridículo, disse Caio, embora sua voz não tivesse tanta convicção quanto deveria. Vitor, que estava parado junto à janela, finalmente falou. Não estamos mortos. Mas se ficarmos aqui, não vai demorar para que isso aconteça. Ele olhou para a escuridão do lado de fora, onde as árvores balançavam como se algo estivesse passando por elas. Ele ainda está lá. A decisão de partir. Na manhã seguinte, o grupo concordou relutantemente em tentar voltar para a vila. Não havia trilhas visíveis, mas Lucas garantiu que conseguia se orientar pelo mapa offline em seu celular. Eles pegaram suas coisas, reforçaram suas roupas contra o frio e deixaram a cabana para trás. O caminho era traiçoeiro. A neve estava mais profunda, e o vento cortante tornava difícil enxergar qualquer coisa à frente. Mas o pior era a sensação de estarem sendo observados. Diana foi a primeira a notar. Vocês sentiram isso? Perguntou ela, parando de repente. Sentir o quê? Respondeu Caio. Como se algo estivesse atrás de nós. Todos se viraram ao mesmo tempo, mas não havia nada além de árvores e neve. Mesmo assim, a sensação persistia, um peso invisível, como se olhos os acompanhassem a cada passo. Sigam em frente, disse Vitor, com firmeza. Não parem. Mas o som veio antes que pudessem obedecer. Um rosnado baixo e gutural, tão profundo que parecia reverberar no chão sob seus pés. Eles congelaram no lugar. E então, a corrida começou. O rosnado veio novamente, desta vez mais próximo, seguido pelo som de passos esmagando a neve. Algo grande estava vindo em direção a eles, rápido demais para ser evitado. Diana gritou. Corram! O grupo disparou em direções diferentes, movidos pelo puro instinto de sobrevivência. O caos tomou conta. A neve escorregadia e as árvores que pareciam se mover tornavam impossível manter o foco. Lucas e Vitor correram juntos por uma encosta íngreme, tentando manter o equilíbrio. Rafaela tropeçou em uma pedra escondida pela neve, e Caio parou para ajudá-la. Diana desapareceu na direção oposta, gritando por ajuda, mas sua voz foi rapidamente abafada pelo vento. E então, o silêncio. Um silêncio mortal que fez o coração de todos pararem por um segundo. Diana, gritou Lucas, mas não houve resposta. Vitor tentou segurar Lucas pelo ombro. Ela se perdeu. Não podemos voltar agora. Você quer deixá-la lá? Gritou Lucas, com os olhos arregalados. Antes que Vitor pudesse responder, um grito horrível ecoou pela montanha. Era Diana. Lucas e Vitor correram na direção do grito, ignorando o risco. Quando chegaram ao local, tudo o que encontraram foi uma prancha de salboarde quebrada e marcas de luta na neve, sulcos profundos, como se algo tivesse arrastado Diana para longe. Não havia sangue, mas as pegadas monstruosas que rodeavam o local não deixavam dúvidas, ela não tinha chance. Não pode ser real, sussurrou Lucas, ajoelhando-se ao lado da prancha. Vitor olhou ao redor, os olhos fixos no horizonte. Precisamos nos reagrupar. Se ficarmos aqui, somos os próximos. Relutante, Lucas concordou, e os dois voltaram para encontrar Caio e Rafaela. Quando o grupo se reuniu, as coisas estavam longe de melhorar. Rafaela estava em choque, tremendo incontrolavelmente, enquanto Caio mal conseguia esconder seu pânico. Nós precisamos de um plano, disse Vitor. Não podemos continuar correndo sem direção. E o que sugere, gênio? Disparou Caio. Que lutemos contra aquilo. Nem sabemos o que é. Vitor permaneceu calmo. Precisamos voltar para a vila. Se continuarmos juntos, temos uma chance. Mas o grupo já estava dividido, mesmo que fisicamente ainda estivessem próximos. Rafaela começou a questionar as decisões de Lucas, e Caio, cada vez mais paranoico, parecia à beira de um colapso.
O frio extremo e o terror implacável estavam corroendo qualquer laço de amizade que restava. Foi então que o rosnado voltou. Eles encontraram abrigo em uma pequena caverna, sem saber quanto tempo poderiam resistir. Lucas manteve uma pequena fogueira acesa, enquanto Vitor vigiava a entrada. Mas o som do vento, ou algo dentro dele, parecia se aproximar cada vez mais. Vocês acham que Diana está morta? Perguntou Rafaela, quebrando o silêncio. Não pense assim, respondeu Lucas, mas a falta de convicção em sua voz foi palpável. Ela está, disse Caio, o rosto sombrio. E seremos os próximos. Vitor girou na direção dele. Se você continuar pensando assim, não vamos sobreviver. Sobreviver a quê? Caio se levantou, gritando. Nem sabemos o que estamos enfrentando. Antes que Vitor pudesse responder, um som metálico ecoou pela caverna, algo batendo na rocha. Eles se levantaram, congelados, e a luz da fogueira tremulou como se fosse apagada. Um par de olhos brilhantes apareceu na entrada da caverna. A neve caía mais densa agora, como se a própria montanha quisesse esconder o que estava prestes a acontecer. O vento assobiava entre os penhascos, carregando um frio que congelava até os pensamentos. Lucas, Rafaela, Vitor e Caio avançavam com dificuldade pela trilha estreita que levava ao topo. Cada passo parecia um esforço sobre-humano, mas eles sabiam que parar significava a morte. O som de algo atrás deles, pesado, constante, deixava claro que estavam sendo seguidos. Estamos quase lá, gritou Lucas, olhando por cima do ombro. Suas palavras foram arrastadas pelo vento. Quase onde? Caio disparou, o medo evidente em sua voz. Você nem sabe para onde está nos levando. Vitor se virou, os olhos sérios. Você prefere ficar aqui e descobrir o que está vindo atrás de nós? Caio ficou em silêncio, mas o medo nos olhos de Rafaela dizia que ele não era o único a pensar assim. Quando finalmente chegaram ao penhasco, a vista era ao mesmo tempo deslumbrante e aterrorizante. O abismo abaixo estava envolto em um manto de nuvens, tornando impossível ver o fundo. O topo da montanha era estreito e traiçoeiro, uma faixa de terreno coberta de gelo que parecia pronta para ceder ao menor movimento errado. Lucas olhou ao redor, procurando desesperadamente um lugar para se esconder ou uma rota de fuga. Não havia nada. Apenas neve, rochas afiadas e o vazio abaixo. Foi então que Vitor apontou. Ali. A princípio, Lucas não o viu. Mas então, emergindo da neblina como uma sombra colossal, ele percebeu o que Vitor estava indicando. Era ele. O Guardião Branco. A criatura era maior do que qualquer coisa que eles poderiam ter imaginado. Seu corpo era coberto por pelos brancos, sujos de gelo e sangue seco, misturando-se perfeitamente com a paisagem. Os olhos, 2 faróis amarelos, brilhavam com uma inteligência primitiva e predatória. Suas garras eram longas e afiadas, projetando-se como lâminas de ossos endurecidos, e seus movimentos, embora pesados, tinham uma graça assustadora, o andar de um caçador experiente. O guardião parou a alguns metros do grupo, os olhos brilhantes fixos neles. Por um momento, ninguém se mexeu. O mundo parecia ter parado. Foi Rafaela quem quebrou o silêncio. O que ele quer? Lucas, sem desviar os olhos da criatura, respondeu com a voz cheia de terror. Nós. O guardião avançou com um grunhido baixo que parecia sacudir o chão sob os pés deles. Vitor gritou. Corram! Mas não havia para onde correr. A trilha que os trouxe até ali era estreita demais, e o penhasco à frente era um salto certo para a morte. A única opção era lutar. Lucas agarrou um pedaço de madeira quebrado de sua mochila e o ergueu como uma arma improvisada. Vitor fez o mesmo com uma faca de caça. Rafaela e Caio recuaram, gritando, enquanto o guardião se aproximava. A criatura atacou com uma rapidez inesperada. Suas garras atingiram Lucas no ombro, derrubando-o na neve. O impacto deixou tonto,
mas Vitor conseguiu cravar a faca na lateral da besta antes de ser arremessado contra uma rocha. O guardião rugiu, um som tão profundo que parecia vir do próprio núcleo da montanha. Ele se virou para Rafaela e Caio, que estavam encurralados contra a borda do penhasco. Vitor, sangrando e ofegante, gritou para Lucas, que ainda estava no chão. Ele está nos encurralando. Precisamos distraí-lo. Lucas entendeu imediatamente o que Vitor estava dizendo, mas não podia acreditar. Ele olhou para Rafaela, que estava em lágrimas, segurando a mão de Caio com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Não, murmurou Lucas. Não podemos. Vitor se levantou, cambaleando, mais determinado. Ou isso, ou todos morremos aqui. O guardião rosnou novamente, aproximando-se lentamente. Ele parecia saborear o medo do grupo, como um predador brincando com suas presas. Caio, percebendo onde aquilo estava indo, gritou. Você está louco? Não vamos sacrificar ninguém. E como você planeja parar isso? Retrucou Vitor, apontando para a criatura que avançava. Enquanto o guardião se preparava para atacar novamente, Lucas tomou sua decisão. Ele se colocou entre a criatura e seus amigos, segurando a madeira como se fosse um escudo. Ei! Aqui! Gritou, tentando chamar a atenção da besta. O guardião parou por um momento, intrigado. Então avançou com velocidade. Lucas sabia que não tinha chance, mas ao invés de recuar, ele correu na direção da criatura, desviando no último segundo e a conduzindo para a borda do penhasco. Vitor, percebendo o plano, correu para ajudar. Com uma combinação de gritos e movimentos rápidos, os dois conseguiram atrair o guardião para mais perto do abismo. Mas a criatura era inteligente. Antes de cair na armadilha, ela recuou, rugindo. Foi então que Rafaela tomou a decisão mais corajosa, ou mais desesperada. Ela se levantou, pegou uma pedra pesada e arremessou na cabeça do guardião. Me pegue, desgraçado, gritou ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A criatura, irritada, virou-se para Rafaela. Antes que ela pudesse recuar, Lucas e Vitor o empurraram com todas as suas forças. O guardião perdeu o equilíbrio, soltando um grito de fúria enquanto caía no abismo. O som do impacto nunca veio. Apenas o silêncio. As sombras da montanha. O grupo, agora reduzido a 4 pessoas, ficou parado na borda do penhasco, ofegantes e feridos. Ninguém disse nada por um longo tempo. Finalmente, Lucas quebrou o silêncio. Será que ele morreu? Vitor olhou para o abismo, balançando a cabeça lentamente. Não sei. Algo como isso não morre tão fácil. Rafaela desabou na neve, chorando silenciosamente. Caio se ajoelhou ao lado dela, sem saber o que dizer. Eles finalmente começaram a descer a montanha, mas a sensação de alívio nunca veio. Enquanto caminhavam, o vento trouxe um som que fez seus corações gelarem. O rugido do guardião branco, distante, mas inconfundível.